Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Campinas, os Desafios da Metrópole. Hoje estamos aqui reunidos para discutir ou tentar analisar esse sonho democrático que aparece nos últimos tempos nos países árabes. A começar pela Tunísia, passando pelo Egito e parece agora se estendendo para outros países da região. A nossa ideia de reunião aqui nesse programa é mostrar que não só temas regionais impactam na nossa cidade, também temas que estão nos locais mais distantes do globo acabam por trazer para a nossa região impactos relevantes. É o resultado dessa conexão maior que o mundo vive hoje em dia. Para a nossa discussão, nós temos aqui a honra de receber o professor Mohamed Habib, que é pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, foi professor e pesquisador da Universidade de Alexandria, no Egito, e vai nos trazer toda a sua experiência para tratar sobre o tema. Também está conosco o professor Vicente Contador, é uma honra também recebê-lo, professor da Faculdade de História da PUC de Campinas, que vai nos trazer os aspectos históricos relevantes sobre o tema. Também temos como convidada ilustre a felicidade de receber a professora Eliane Navarro Rosandiski, que é professora da Faculdade de Economia da PUC de Campinas e tratará dos reflexos econômicos dessa nossa discussão de hoje, os acontecimentos no Oriente Médio. A primeira questão que gostaria de levantar é sobre a motivação dessas manifestações que surgem no Oriente Médio. Professor Mohamed, será que essas manifestações são um resultado de alguma alteração que aconteceu no Ocidente, no relacionamento do Ocidente com os países do Oriente Médio, ou essas manifestações têm um nascimento dentro desses países? Os recentes acontecimentos no Oriente Médio, seja Tunísia, Egito, agora Líbia, e também tem atividades no Bahrein, no Iêmen, esses todos, óbvio, têm tudo a ver com a relação com o Ocidente. Desde os tempos passados, onde pelo menos a gente pode pegar a partir da Primeira Guerra Mundial, como o Ocidente interferiu diretamente no mapa do Oriente Médio, quando havia um acordo entre a Grã-Bretanha e os dirigentes dos países árabes de um apoio durante a Primeira Guerra Mundial, que se os aliados saíssem vitoriosos, o mundo árabe teria a sua liberdade e a sua libertação do Império Turco-Otomano. Assim foi o acordo, assim os árabes cumpriram a sua parte. No entanto, os aliados não honraram seu compromisso e, em vez da liberdade do mundo árabe, o mundo árabe foi, no mapa, no papel, dividido e distribuído entre a Inglaterra e a França, principalmente, além de outros países europeus. Então, o início tem a ver com o Ocidente. O final, agora, e durante o tempo todo, também tem a ver com o Ocidente. Ou seja, hoje, com a tecnologia da informação, a tecnologia da comunicação, satélites, TVs, de centenas de canais disponíveis para todo cidadão acompanhar e ver o que está acontecendo no mundo inteiro, o cidadão árabe que está vivendo há 3, 4 décadas ou mais sob regimes de ditadura, de opressão, sem esperança de um amanhã melhor, sem emprego, sem saúde, sem habitação, sem saneamento, cada vez mais pobre, cada vez o pobre mais miserável,
e vendo o Ocidente vivendo a democracia, né? O jovem vivendo bem, com esperança cada vez melhor, olhando para o Brasil como um belo exemplo, um país que elegeu um operário de fábrica que deu certo durante 2 mandatos, erguendo um país em termos de economia e qualidade de vida, em termos de direito à mulher, o Brasil elege uma mulher como presidente. Isso para o árabe lá é um negócio que deixa ele entrar numa fase de loucura, né? E nós, né? Então, quando começa na Tunísia o movimento a partir de um universitário, formado universitário, desesperado e tenta se matar porque tiram ele da calçada para não vender alguma coisa, né? Começa então a desencadear um processo que expressa essa fervura, né? Oprimida dentro do coração de todos esses jovens, e começa esses levantes populares com esse efeito dominó. Sem dúvida nenhuma, tem relação com o Ocidente, porque o mundo árabe vive nesse quadro devido a 2 fatores principais. Recursos energéticos que esse mundo árabe tem, que interessa ao Ocidente, e uma localização geográfica, no caso do Egito, o Canal de Suez, que também é do interesse do Ocidente. Então, a história mostra claramente que os árabes foram vítimas do Ocidente durante muito tempo, pelo menos da Primeira Guerra Mundial para cá. Obrigado, professor. Professor Vicente, a história nos mostra que quando há movimentos para ampliação de direitos fundamentais, falando da ótica do direito, mas imaginando o marco histórico da Revolução Burguesa, é muito difícil para os governantes conseguirem limitar a expansão, a força expansiva dos direitos fundamentais, né? O Hamilton, que era um dos federalistas norte-americanos, abriu essa discussão quando não colocou na Declaração de Independência dos Estados Unidos e nem na Constituição o rol de direitos fundamentais. O conhecimento desses direitos fundamentais, segundo ele, poderia tirar o controle das mãos do governo. Isso poderia acontecer também agora com o conhecimento que acaba chegando por meio dessas pessoas que vão estudar fora dos países árabes e retornam. Há alguma forma de se imaginar uma expansão maior desses direitos, passando para direitos sociais e outros tantos? Sim, sem dúvida nenhuma. A sua citação, inclusive, do Hamilton nos Estados Unidos, ele se opõe a essa expansão dos direitos sociais porque, mesmo com a independência, né, dos Estados Unidos, ainda o país vivia sob o regime da escravidão, né? Certo? Então, essa discussão ainda não estava colocada, né, não estava posta, né, a discussão, não é isso? Então, com relação à questão de se isso, né, pode se espalhar, evidentemente, né, principalmente nos países do Oriente Médio e do Norte da África, que é muito importante nós definirmos melhor a localização geográfica do que está ocorrendo hoje, né, Norte da África, né? Então, sem dúvida nenhuma que é devido a essa circulação, a presença dos egípcios e tunisianos e etc., né, nas universidades ocidentais. No entanto, é importante colocar aquilo que o professor Mohamed colocou muito antes, não é isso? Hoje nós podemos verificar um novo circuito, né, um novo fluxo, né, de influências políticas que está ocorrendo mais entre sul e sul do que norte e sul. Não é isso? Então, a citação, por exemplo, da eleição do Lula aqui no Brasil e a eleição da Dilma aqui no Brasil, isso, evidentemente, né, vai provocar o que nós poderíamos chamar hoje de um alinhamento. Não é isso? O Oriente Médio está se alinhando a essas novas ondas democratizantes e democratizantes populares, é bom que, né, se destaque isso, ao contrário do que existia durante a Guerra Fria, né, quando existia um movimento dos países não alinhados, o qual o Egito foi um dos líderes através do Nasser. Não é isso? Exato, obrigado, professor. E, professora Eliane, imagino que a tentativa dos países que são consumidores das riquezas naturais que existem no norte da África e no Oriente Médio, esses países, penso eu, se sentiam mais seguros
com a certeza de controlarem alguns governos que ali se instalavam. Ou seja, é mais difícil imaginar que uma democracia possa, pelo menos a longo prazo, se curvar totalmente aos anseios econômicos dos países consumidores dessas riquezas naturais. É mais difícil tratar quando se imagina na exploração de recursos naturais e na necessidade de crescimento econômico, tratar com democracias do que com ditaduras, na visão econômica? Olha, é uma questão que passa por vários pontos, né? Mas eu vou tentar sintetizar um pouco. Eu acho que quando eclodiu a crise, o Ocidente, de repente, ou pelo menos as pessoas... a gente costuma falar que o Oriente está longe geograficamente e está longe em termos de conhecimento. Sempre houve um distanciamento muito grande. O que nós sempre olhávamos para o Oriente e falava, não, ele tem petróleo, tem as riquezas, o Egito tem o turismo, vamos lá. E aparentemente existe uma estabilidade lá que garante que a economia funcione através desses fluxos. Podemos receber o turismo, podemos ter direito ao petróleo, aparentemente chegamos a um acordo lá entre os produtores do petróleo e está tudo mais ou menos resolvido. E, de repente, esse equilíbrio que favorece muito mais ao Ocidente se rompe. Se rompe a partir do quê? Eu acho que a colocação do professor foi muito boa e eu acho que vai muito nessa linha, um descontentamento popular. O que eu acho que na raiz de tudo isso mostra que não existe nenhuma grande força política organizada provocando essa mudança, essa transformação. Se houvesse uma força, seria mais fácil responder essa sua pergunta. Se tivéssemos certeza que é o grupo X que está comandando, podemos não gostar desse grupo, mas podemos entender que característica isso vai ter. Qual que é a grande questão que aparece? Essa revolta ela partiu de um descontentamento popular e de jovens que não estavam encontrando um espaço no mercado de trabalho, que não estavam satisfeitas com uma condição social que se estruturou nesse país ao longo desse tempo, produziu tanta riqueza e deixou 40% de fora. Chegou no momento falando, não, peraí, a gente quer participar. E aí participar de que jeito? Então, toda a discussão no Egito sempre colocou um desafio. Quem vai assumir? Porque, conforme a força política que assume, todas as relações econômicas se estabelecem novamente. Eu imagino que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, quando ele diz que o direito de ter direitos, né, a consciência do direito de ter direitos pode impactar na economia com bastante profundidade, talvez tenha alguma razão nessa situação, né, professor? Se permitir, eu posso comentar isso a partir de alguns novos conceitos que a academia hoje defende para um projeto planetário. Nós falamos de desenvolvimento sustentável. Sim. Desenvolvimento sustentável é o sonho agora que os economistas compartilham com os ecologistas, com até a área de saúde. Todo mundo hoje está buscando o desenvolvimento sustentável. Também o desenvolvimento sustentável, além dessas áreas todas, tem mais uma área que pouco falado, cultura de paz. Então, se nós pegarmos esses novos indicadores e perguntamos, uma economia estável, sustentável, uma cultura de paz, qualidade de vida mais aceitável para toda a humanidade, mais inclusão e menos exclusão social. Esses são viáveis com que modelo? Modelos democráticos, países democráticos, ou países não democráticos e ditaduras opressoras, ou relação entre alguns países democráticos e outros de ditaduras. Sem dúvida nenhuma, a resposta que o mundo inteiro concorda é uma só. A democracia global, planetária, é o caminho para o desenvolvimento sustentável, é o caminho de combate à exclusão social, é o caminho para uma cultura de paz. Mesmo no caso específico do Oriente Médio, na relação entre os países árabes, em especial os palestinos e o Estado de Israel, ela tende a se firmar com um acordo de paz prolongadíssimo
a partir da democratização dos países vizinhos do Estado de Israel.